Bom, agora a gente vai começar a tratar a coluna lombar. Uma das primeiras manobras que eu gosto de usar no meu paciente é uma manobra universal, é uma manobra que a gente consegue utilizar que não vai gerar dor praticamente em nenhum paciente, a maioria dos pacientes serão beneficiados, que é a chamada de manobra de pompagem lombar e sacral. Essa manobra de pompagem, a gente vai fazer um contato com a nossa mão no sacro do paciente e fazer uma tração durante a expiração para relaxar a musculatura lombar. Além do relaxamento da musculatura lombar, vai abrir um pouco de espaço e essa técnica não tem contraindicação. Geralmente, a maioria dos pacientes se beneficiam. Agora, ela tem indicações melhores. Por exemplo, se a gente somar a técnica de pompagem com a técnica de flexão do quadril, seria um caso muito indicado, por exemplo, para casos de estenose lombar, no qual a gente conseguiria abrir o espaço lombar. Vamos fazer a manobra? Primeiro, técnica de pompagem com as pernas flexionadas. Então, o paciente fica com as pernas flexionadas, mais ou menos num ângulo próximo a 90 graus, braços ao longo do corpo, relaxado. O fisioterapeuta se coloca embaixo, próximo ao nível do joelho. Cuidado com essa mão, tem que entrar no meio das pernas e não aqui pela lateral. Então, a gente se coloca mais abaixo possível. Se o paciente tem as pernas grandes em relação ao seu corpo, flexiona mais a perna do paciente que a distância fica menor. Então, a gente vai entrar com a mão interna, pau na mão para cima, levanta o paciente, coloca a mão aqui no sacro e o seu dedo médio vai no nível mais ou menos de L3. A outra mão recobre o abdômen. O paciente inspira, solta o ar. Quando ela solta o ar, a minha mão do abdômen pressiona e a mão do sacro faz uma pequena tração, sem sair a mão. Na segunda respiração, a gente continua fazendo a tração e na terceira respiração, a gente faz a tração e tira a mão completamente. Com isso, a gente gera um estiramento do tecido e um relaxamento da musculatura lombar. Percebam que a coluna dela fica mais adaptada à cama. Vamos pensar num caso de um paciente que tem uma hipelordose lombar. A coluna vai se adaptar melhor à cama na hora que você faz essa manobra. Você faz um relaxamento dos espinhais. Agora, detalhe. Tem duas formas de tirar a mão na hora da pompagem, na parte final. Você pode tirar a mão reta, como eu fiz, saindo bem reto na cama, ou pode forçar ainda mais um movimento tirando a mão na direção do teto. Esse movimento de tirar a mão do teto, na direção do teto será benéfico no caso que você queira ainda mais promover uma retroversão, nos casos que as pessoas têm a coluna lombar um pouco bloqueada. Então você pode caprichar mais nessa saída, que seria essa técnica aqui, ó. Levante o quadril. Vou fazer de uma vez só, tá? Respirou, soltou. Respirou, soltou, ó. Relaxa bem, pressionei e eu trago minha mão mais para cima do que na direção da cama. É uma manobra que vai gerar mais retroversão. Indicadas apenas para caso que o paciente tem uma hipelordose. Outra manobra que eu posso utilizar de pompagem, muito parecida com essa, seria fazer a pompagem. Em dado momento, naquele momento que sua mão tende a sair do sacro, você mantém a mão no sacro e pede para o paciente esticar as pernas. É uma outra pompagem, outra metodologia, na qual você vai manter por mais tempo. Você vai ficar na pompagem, mantendo a tração por cerca de 1 minuto, 2 minutos. Isso vai gerar um efeito mais profundo e até mesmo um efeito sobre as meninges. Um pouco diferente, então é uma técnica mais prolongada. Como é que vai ser a manobra? Mesmo posicionamento, paciente decúbito dorsal, levanta o quadril, soltou. Eu vou fazer as mesmas etapas, respirou, soltou o ar, tracionei, parei. Se na próxima minha mão já está tendendo a sair, eu não tiro a minha mão. Baixa essa perna, baixa a outra. É importante apoiar esse braço na cama para você ter um apoio. Ó, posicione bem seu corpo, o paciente vai respirando. Cada vez que ela expira, eu aumento a tensão na minha mão. E aqui eu vou manter o tempo que eu achar necessário, de 1 a 2 minutos, para gerar um relaxamento mais profundo. Depois desse tempo, o paciente dobra uma perna, dobra a outra perna e eu finalizo fazendo a pompagem normal. Tá bem? Então, primeira técnica, pompagem clássica, em 3 tempos. Segunda técnica, pompagem com a perna esticada, mantendo mais ou menos de 1 a 2 minutos. Terceira manobra, paciente diagonal na cama, ombros para lá, quadril para cá, ombro para lá. Bem, isso. Importantíssimo que o paciente fique em diagonal na cama, tá, gente?
não é para ficar reto na cama, mas também não é para ficar diagonal, significa dizer que vai ficar torto. Então, ela tem que estar alinhada, mas em diagonal na cama, porque senão fica difícil para você executar a manobra. Tá? Então, paciente diagonal na cama. Nós vamos fazer agora, de novo, mais uma vez, a pompagem, sem tirar a mão. Então, levanta o quadril, soltou. Fiz a pompagem, sem tirar a mão, gerei uma tensão. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou flexionar uma perna, flexionar a outra perna e colocar o apoio no meu ombro. Tá? Manobra de mobilização em flexão. Indicação, pacientes que melhoram com a flexão. Pacientes que têm pelordose lombar, pacientes que têm estenose lombar. Então você vai conseguir relaxar os espinhais gerando um alongamento. Então, posicionamento do pé no ombro, posicionamento da mão logo após no sacro, como se você estivesse fazendo uma pompagem. Seu braço vai em cima da perna do paciente e você vai gerar uma flexão. Essa flexão é feita por 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, eu preciso desses 3 apoios. Senão, fica muito cansativo para o fisioterapeuta. Então, ó, apoiei, relaxou e ó, eu vou levantar a paciente da cama com as 3 forças. Se eu usar só minha mão do sacro, você não consegue fazer por 1 minuto. Tá? Então, eu preciso dos 3 apoios. E você vai executar essa manobra o tempo que você achar necessário. Manobra excelente para dor lombar. Contraindicada nos casos que o paciente piora com a flexão. Por exemplo, hernia de disco lombar. O paciente sente dor logo no início da flexão. Numa crise aguda, se você executar essa manobra, o paciente tende a piorar. Tá? Já um paciente que precisa de um relaxamento muscular, vai melhorar demais com essa manobra. Volta para a posição alinhada. E para finalizar, vamos executar a manobra de pompagem do quadrado lombar e dos espinhais. Mão no abdômen, mão contrária acima da cabeça. Cabecinha reta. Paciente com as pernas flexionadas, o fisioterapeuta se coloca um pouquinho mais abaixo, flexão do joelho e quadril, rodou para cima da perna esquerda. Parece a posição que a gente fez da avaliação lombar do teste de mobilidade, mas aqui a diferença é que o paciente está com as costas na cama. E no teste de mobilidade, o paciente está com decúbito lateral. Tá? Então, começa com as costas na cama. Mão caudal, crista ilíaca, mão craniana, 12ª costela. E agora eu vou executar uma manobra de flexão do quadril para estirar o quadrado lombar. E eu vou repetir isso algumas vezes. Ó. A flexão é feita ó, com o movimento da minha perna aqui, do meu tronco. Ó, alonguei, relaxei. Alonguei, relaxei. E aí eu vou fazendo cada vez mais flexão. Quanto mais flexão eu fizer com as pernas dela, do quadril, mais vai estirar o tecido do quadrado lombar. Ó. Essa manobra pode ser feita para o quadrado lombar, indicadíssima para quem tem pelordose lombar, para quem tem tensão do quadrado lombar, para quem tem estenose lombar, pacientes que precisam relaxar essa musculatura posterior. E eu posso associar o trabalho do quadrado lombar e mudar para posicionamento um pouquinho só para pegar os espinhais. Ó. Se eu tirar minha mão da crista ilíaca e vier para cá, para o sacro, e vier para cá, ó, mais junto da coluna, para lateral com relação ao processo espinhoso, eu vou trabalhar os espinhais. E eu posso fazer assim, ó, somando ó, uma liberação miofascial, ao mesmo tempo que eu faço o estiramento do tecido. Muito bacana. Técnica maravilhosa, com um efeito excelente sobre a musculatura espinhal. Ok. Vamos lá praticar agora então? Sequência. Pompagem sacral, simples. Pompagem sacral sem tirar a mão, perna na cama, estica as pernas. Quando terminar, tem que voltar as pernas para tirar a mão. Joia? Botou diagonal o paciente na cama, pompagem sacral, pé no ombro, flexão do quadril, terminou, tirou a mão com a pompagem normal. E finaliza com a técnica, ó, bem simples, ó, mão na barriga, braço lá em cima, ó, levantou, jogou. Jogue para o seu quadril que está na frente. Se você trocar a perna aqui, você vai tratar a televisão aqui.
Você tem que estar de frente para o paciente. Então, essa perna aqui, que vai ficar mais perto, tá? Ó. Entra no seu paciente, ó. Quer pegar espinhais? Entra. Quer pegar quadrado lombar? Sai. Maravilha? Vamos lá?